Fala galera do Flu Resenha, eu fui convidado, estive aqui, curta, compartilhe e deixe seu like. Se inscreva no canal. Saudações tricolores. Isso aí. Antes da Gabi fazer a pergunta pro Alexei aqui, eu esqueci de mostrar pra galera aqui as nossas novas bandeiras aqui, ó. Estreou a bandeira aqui do Careca. Dá pra ver a galera aqui do Careca. A Gabi, a menina, não viu, não pegou o Careca. Eu não faço ideia. O maior torcedor que eu vi no Maracanã. Se quem não conhece, era a imagem do pó de arroz, da torcida do Maracanã Seu romântico. Guilhermino, que era advogado, era advogado também. Meu colega. Colega. E atrás do Alexei tá a nossa bandeira nova do AME o Rio. Em homenagem à à gravidez do Flamengo, que é eterna. Até hoje o Flamengo tá grávido Estão emprenhados até hoje. Do gol de barriga do Renato. E tem essa aqui nova também, né? 3 cores que traduzem tradição. Isso aí, mantendo a nossa tradição de estar sempre renovando as bandeiras. Atrás da Gabi tá o nosso João de Deus. A esperança e o vigor unido de forte. Pelo esporte, eu sou tricolor. Gabi, sua pergunta pro Alexei. Não precisa tanto dele, né? A gente vai sempre precisar. Gabi, uma pergunta pro Alexei? Bom, seguinte, você acha que o tempo de contrato e renovação dos atuais jogadores pode ser um problema na montagem do elenco? 5 minutos. Sem sombra de dúvida, né? Por exemplo, na hora que você contrata um Renato Augusto com um contrato de 2 anos, você já compromete boa parte do seu orçamento com esse jogador, porque as pessoas falam assim, manda embora, rescinde. Não é assim não, gente. A legislação específica para jogador de futebol, na hora que eu mando o atleta embora, eu preciso pagar todo o saldo do contrato. Então, por isso que eu digo sempre que você precisa ser muito criterioso e assertivo nas suas contratações, principalmente num time que tem uma condição competitiva sob o ponto de vista financeiro muito menor. Se bem que em 2023 nós tivemos como arrecadação oficial algo em torno de 700 milhões de reais e esse dinheiro, a meu ver, foi muitíssimo mal empregado no ano de 2024, na temporada passada, né? E tem uma questão que deve ser considerada também: os jogadores se falam, todo mundo se conhece. O meio do futebol, uma ervilha, uma bola, é um Kinder Ovo, como a gente brinca. Aí o jogador tá no elenco, né? Tá ali se dedicando, se doando, comprometido, tal. E aí ele começa a escutar a especulação que vão trazer um jogador de fora que ele sabidamente rende menos, ou tem menos experiência, ou menos nome que o jogador que já tá aqui, chegando com valor mais alto. Isso gera um problema dentro do grupo também. Então, na equação, né, a meu ver, primeiro que eu defendo que a montagem do elenco, ela precisa ser uma coisa criteriosa e feito por um colegiado, né? Eu nunca acreditei no eu acredito no nós. Né, o trabalho em equipe, ele invariavelmente rende bons frutos. É uma das muitas críticas que eu faço ao atual mandatário do clube. Ele é presidente, ele é vice-presidente de futebol, né, saída do Fred, que é o diretor de planejamento, nunca foi reposta. É outra pergunta que segue sem resposta. Se a função do Fred era tão importante, por que ele saiu em julho, agosto, setembro, sei lá, e não teve reposição? Se não era importante, para que criou o cargo? Nada contra a figura do Fred, tá? Mas a criação de um cargo. E se era importante, por que não repôs? Então, assim, essa personificação, esse egocentrismo, essa centralização das tomadas de decisão, ela é muito ruim, a meu ver. A tomada de decisão, a montagem de um elenco, ela deve passar por vários critérios. Ela deve passar pelo critério técnico, obviamente. Ela deve passar pelo critério físico, histórico de lesão do jogador. Ela deve passar pelo aspecto de potencial de revenda para trazer retorno financeiro para o clube ou não. A questão idade pura e simples, ela não deve ser um fator limitador ou de embarreiramento. Já visto Thiago Silva, jogador exemplo, com quase 40 anos, que tem uma câmera hiperbárica comprada com recursos próprios para se cuidar. O Fábio, que eu elogiei aqui, inclusive, Thiago a diretoria. Santos. Então, assim, a questão não é só a idade. Também foi um acerto. Então, você tem que olhar, o conjunto. É o aspecto técnico, é o aspecto físico, é o aspecto tático, da característica que o treinador imprime ao time. Não adianta você trazer um jogador muito defensivo para um esquema de jogo que é defensivista. Tudo passa por uma coisa chamada planejamento, né? O planejamento você tem que definir quem é o seu treinador, qual é o estilo de jogo e a montagem de um elenco de forma equilibrada. Alexei, tem a pergunta aqui tem uma mensagem aqui do Sérgio Moretti, mandar um abraço pro Sérgio Moretti. Sérgio Moretti. Galera, vamos seguir também a página Vamos Tricolores e a galera da Cheflu também, valeu? Vamos dar moral pras mídias independentes do Fluminense. Sérgio Moretti tá falando aqui, boa noite, amigos, né? Muito bom, né, ouvir o Alexei. Precisamos de pluralidade sobre o Fluminense. Hoje, infelizmente, tivemos
Me ajuda aí, cara. Língua travou. Sérgio Moretti, boa noite. Totalitarismo, cara. Me língua travou. Vamos lá. Na gestão perigosa, né? Eu botou aqui, exclamação. Grande amigo aqui, Sérgio Moretti. Agora vamos pro segundo vídeo, então? Sérgio Moretti, que eu tô muito a cavalheiro pra falar, porque não conheço pessoalmente, faz um trabalho muito bacana, um debate em altíssimo nível, e acho que ele tá certíssimo, gente, o debate é saudável. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém é o arauto de nada, ninguém sabe mais do Fluminense que ninguém, todo mundo é tricolor, e detalhe, tanto a situação quanto a oposição, todo mundo quer o bem do Fluminense, pelo menos eu paro desse princípio. Então, assim, a gente ter uma visão global, a gente ouvir o outro, a gente ponderar, só não muda de opinião quem não pensa. O equilíbrio na vida, você ser uma pessoa sensata, é fundamental. O bom senso resolveria boa parte dos problemas da humanidade, né? É isso aí. Galera, vamos dar o like aí, galera. A gente tá com um pouquinho like, 328, 500 pessoas ao vivo. Vamos dar o like aí, galera. A gente vai botar o segundo vídeo agora, que é um do integrante aqui do Flu Resenha, que é o Caio. Vamos colocar o vídeo aí, se puder aumentar o volume, tá muito baixinho. Vamos botar o Caio. Fala galera, beleza? Quero aí primeiramente mandar um abraço para o Alexei, agradecer a presença dele na nossa bancada mais uma vez. É sempre um prazer recebê-lo, cara. Minha pergunta é a seguinte: a gente tem acompanhado aí, né? Tem visto a mudança de estratégia do Fluminense desde o ano passado para esse ano, né? Desde o início do ano passado para esse ano, onde a gente mudou aquele perfil de contratação, né? Até então até 2023, até o início de 2023, a gente tinha contratado bastante jogadores velhos, jogadores que de certa forma não deram certo, né? Que foi o caso do Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Pires, né? E desde o meio do ano, e principalmente esse ano, a gente tem investido muito em jogadores mais novos. E como consequência, né? A gente tem desembolsado aí altos valores, né? E a gente tem visto que com esse mercado muito inflacionado, a gente tem acompanhado que os times têm tido muitas dificuldades em contratar, né? E quando contrata, investe altos valores em até jogadores considerados assim, jogadores medianos. Jogadores que talvez cheguem no time e não sejam nem titulares, né? Aí vamos exemplificar aqui, né? O Fluminense contratou aí o Hércules por uma quantia muito alta, que pra mim foi a melhor contratação, né, do Fluminense. O Canóbio, aí tá tendo muitas especulações aí também com relação ao Rony, né, com valores até mais altos do que o Canóbio, com salários altíssimos. Então a minha pergunta é a seguinte, cara: o que você tá achando do desempenho do Fluminense nesse mercado? São contratações, são investimentos que você faria ou faria alguma coisa de diferente? Valeu? Essa é a minha pergunta, cara. Um abraço. Mandar um grande abraço aí pro Caio. Caio, sempre um prazer estar aqui, segunda vez que eu venho ao programa, e eu costumo dizer que um convite de vocês não é um convite, é uma intimação, então sempre que me chamarem aqui estarei. A tua pergunta foi bastante oportuna, eu acho que eu já respondi parte dela na resposta anterior, quando a Gabi fez uma pergunta bastante oportuna sobre montagem de elenco, né? Primeiro, a gente tem que ser justo, né? Os números do futebol são números estratosféricos, né? O futebol é um negócio que só no Brasil movimenta bilhões de reais. Eu tô falando entre aquisição de direitos econômicos, bilheteria, patrocinador, SAF. Então o negócio movimenta bilhões de reais e os números realmente estão muito inflacionados. A gente precisa entender o que é reforço, o que é contratação, né? De reforço, claro que o futebol não é uma ciência exata, né? Muitas vezes você contrata um jogador que você não tem muita expectativa, que você acharia que ele ia só compor elenco, ele acaba se tornando um destaque. O próprio Arias, quando chegou, o primeiro ano dele foi bastante ruim, né? Mas nós temos que ter a paciência de que o atleta tá vindo para um outro país, com outro idioma, com outro clima. Então, assim, eu acho que volta lá no início do nosso podcast aqui. Eu acho que você execrar ou você enaltecer por 1, 2, 3 jogos é no mínimo injusto, para não dizer leviano, né? Acho que o Hércules foi uma boa contratação, esse é a contratação, mas do pacote que o Fluminense botou na mesa até agora e apresentou, eu acho que é o único que tem condição de, na realidade de hoje, ser titular, né? Eu acho que o Canóbio vem ali para disputar uma vaga como extremo, né? Ele tem sabidamente uma dificuldade de finalização, de fazer gol, né? Teve aí já um probleminha lá com o técnico, lá com o Passarella, que na seleção, né? Que ele não foi convocado, enfim. Acho que o Lavega
é um menino que é uma aposta. Agora, os valores, né? Se o que está sendo especulado, ou dito e veiculado pela imprensa for verdade, o Fluminense já gastou mais de 80 milhões de reais nessas contratações, né? Eu espero e torço sinceramente que todas as contas do clube estejam em dia e que a gente não esteja fazendo loucura e insanidade financeira e que possa nos surpreender negativamente quando essa gestão acabar. Sobre isso que você está falando, antes só de passar a pergunta aqui para a Gabi fazer a pergunta dela, o Pedro Lima, que é membro aqui do canal, ele está perguntando para você, Alexei. Pergunta para o Alexei se ele prefere um patrocinador forte ou vender um clube para uma SAF. Aí vamos lá, né? Isso aí seria uma temática para um programa inteiro, né? Eu acho que você julgar o modelo SAF por resultados esportivos em tão curto espaço de tempo também não é uma boa metodologia, né? Até porque no médio prazo a gente vai ter 20 SAFs, então a gente vai ter uma SAF campeã, 6 ou 7 SAFs na Libertadores, X SAFs da Sul-Americana e 4 SAFs rebaixados. Então, se você for julgar exclusivamente o modelo SAF, o Botafogo é SAF, foi campeão brasileiro da Libertadores, o Bragantino é SAF, quase caiu. Então, assim, primeiro que existem inúmeros modelos de SAF, inúmeras formatações de SAF, né? Eu não sou contra a SAF em absoluto. Eu só acho que a gente não pode ter a utopia e a ilusão de que vai ter um toque de mágica e virou SAF, foi um passo de mágicas e a gente vai ganhar tudo, tal. A questão não é bem essa, né? Você tem algumas formatações, você tem a SAF do Fortaleza, você tem a SAF do Vasco, o segredo está, a meu ver, na escolha de um bom parceiro. Sim. Esse é o primeiro ponto. E é uma decisão seríssima e irreversível, né? Presidente, você elegeu errado, você tem daqui a 3 anos a chance de mudar. Na hora que você vira uma SAF, é uma tomada de decisão que tem que ser feita. E é isso que eu, né, Ademar, Rolim, Sérgio Poggi, tantas outras pessoas, grandes tricolores, né, até eu não gosto nem de ficar citando nomes para não ser injusto e leviano esquecer alguém. Mas o que nós sempre temos buscado debater ninguém é contra a SAF. A gente é contra uma SAF casuística, que não atende os interesses do Fluminense. A gente é contra uma SAF sem ampla transparência. A gente é contra uma SAF sem amplo debate. Isso é uma decisão importantíssima e que vai impactar o futuro do nosso clube. Inclusive o clube social, inclusive os esportes olímpicos. Então, não dá para ser uma discussão rasa e simplista. Um patrocinador forte ou uma SAF. Primeiro que as coisas não são excludentes, né? O sonho de consumo é você sempre ter parceiros e patrocinadores fortes. Tá aí o Palmeiras, tá aí o Flamengo, fechando patrocinadores, não só o patrocinador master, né? Mas aí falando já um pouquinho de marketing esportivo, você tem várias propriedades na sua camisa, no seu calção, que você pode negociar. Até o nosso maior arquirrival da Lagoa acabou de anunciar agora um patrocínio para Manga que vai render mais de 12 milhões de reais por ano para ele. Na Manga. Então, assim, o objetivo do clube sempre tem que ser maximizar os resultados e os retornos financeiros dos seus patrocinadores. O que não inclui, ou não exclui, melhor dizendo, a possibilidade da SAF. Uma coisa não concorre com a outra. Fala, galera. Olha, queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu! Nossa voz tricolor. Uma produção